A gente começa o JBC de hoje falando sobre a carteira de trabalho. Cerca de 50 mil documentos estão à espera dos donos na Superintendência do Trabalho e nos VaptVupts. Por isso, o Ministério está fazendo um apelo para que as pessoas busquem seus documentos. A Rafaela Bernardes está lá na Superintendência e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Pois é, aqui o pessoal do Ministério do Trabalho e do Emprego está enfrentando um grande problema para conseguir armazenar todos esses documentos. Só aqui na Superintendência são 10 mil carteiras de trabalho que foram expedidas e nunca foram buscadas pelos trabalhadores. Outras 12 mil carteiras foram perdidas em algum lugar do estado e foram enviadas aqui para a Superintendência para que o trabalhador venha recuperar esse documento. Nos VaptVupt, o número de carteiras de trabalho esperando para ser buscadas chega a 30 mil. Para falar sobre esse assunto com a gente, está ao vivo comigo o Leonardo José de Paula, ele é chefe do setor de atendimento aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Leonardo, por que esse problema? Como vocês estão fazendo para resolver isso? Bom, é importante a gente falar que a carteira de trabalho no modelo informatizada, ela já acontece em Goiás desde o ano 2000. E que esse documento, ele estando em condições de uso, ele deve ser armazenado para que o trabalhador, em um determinado momento, retire esse documento. O que acontece é que hoje nós temos um estoque de carteiras confeccionadas, prontas para serem retiradas pelo trabalhador, de mais de 10 mil carteiras, que o trabalhador, por algum motivo, ou solicitou o documento e não houve a necessidade, que não houve a contratação de emprego através de regime seletista, com isso ele acaba deixando a carteira de lado e não vai retirar o documento. Por outro lado também, nós temos hoje cerca de 12 mil carteiras, que são carteiras recuperadas. Então hoje forma um estoque aí de mais de 20 mil carteiras, entre carteiras confeccionadas e não retiradas, e carteiras que o trabalhador possa ter perdido em algum lugar. Isso acaba sendo direcionado através dos Correios ou entregue aqui diretamente do Ministério do Trabalho, que essa carteira perdida, se ela também está em condição de uso, ele pode retirar esse documento e não haveria necessidade da confecção, por exemplo, de uma segunda via. Leonardo, é importante a gente ressaltar, como você havia me dito, que se a pessoa tem esse documento aqui disponível, ela não consegue fazer uma nova carteira de trabalho. Sim, é importante lembrar que a carteira que foi solicitada a sua emissão e ela nunca foi retirada pelo trabalhador, o banco de dados da carteira é um banco de dados a nível nacional. Então, em qualquer lugar do país que ele tentar retirar um novo documento, ele vai ser informado que já existe um documento confeccionado, aguardando entrega, e ele não foi retirar esse documento e deve comparecer lá naquela unidade onde foi solicitado para retirar esse documento. Lembrando que em Goiânia existe um estoque de carteiras de trabalho daquelas pessoas que solicitaram diretamente na agência do Ministério do Trabalho, que elas estão aqui na agência do Ministério do Trabalho, basta comparecer aqui para retirar. Os VaptVupts, que são órgãos parceiros, conveniados, com coordenação administrativa do governo do estado, tem um critério, é que nas unidades da capital, se o trabalhador demora mais de 2 anos, a partir de 2 anos que o trabalhador não compareceu para retirar esse documento, eles centralizam o estoque desse documento na unidade do Cine do setor universitário. Então, se teve mais de 2 anos e não retirou, deve procurar a unidade do Cine do setor universitário. Leonardo, agora a gente mudando um pouco de assunto, os trabalhadores aqui de Goiás enfrentaram problemas desde o início do ano para conseguir fazer essa carteira de trabalho. Como que está agora a confecção desse documento? Está normalizado? Quanto tempo o trabalhador está demorando para conseguir pegar esse documento? Sim, lembrando que o que houve foi uma mudança no sistema de emissão. Com isso, o padrão tecnológico indicado no novo sistema de emissão, algumas unidades conveniadas não se adequaram de imediato, mas que já estão se adequando, com previsão das unidades do VaptVupt, a partir dessa semana, já retornar à sua normalidade, já começarem a funcionar.
O que houve um transtorno, por quê? Só na capital existiam mais de 15 postos de confecção desse documento, que centralizou apenas na unidade do Ministério do Trabalho. Com isso, o agendamento, que todo o atendimento aqui ele é feito através de agendamento, o agendamento foi se prolongando, devido a essa demanda acumulada somente na nossa unidade, mas que agora, voltando às unidades do VaptVupt a funcionar, o trabalhador também terá a opção de emitir o documento, solicitar o documento em qualquer unidade do VaptVupt. Para a gente finalizar rapidinho, Leonardo, o que o trabalhador deve trazer de documento? Lembrando que, para a emissão da carteira de trabalho, é importante, tem que trazer o documento de identificação civil, identidade, mais certidão comprobatória do estado civil, certidão de nascimento se solteiro, certidão de casamento se casado ou com averbação de divórcio se for divorciado. Na emissão da segunda via, além desses documentos, tem que trazer a comprovação do número da carteira anterior e também trazer o boletim de ocorrência, se o motivo da emissão da segunda via foi por perda, roubo ou extravio. A segunda via, quando pelo motivo que nós chamamos de continuação, é aquela carteira que encheu totalmente uma página e precisa da admissão de um novo documento. Então, nesse caso, não há necessidade do boletim de ocorrência, mas ele deve apresentar o documento completamente preenchido. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação no JVC Primeira Edição. Fico alerta, então, para os trabalhadores, Michele, quem tiver com a carteira de trabalho aqui, pode vir buscar aqui na Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, que fica na Rua 94, no setor sul, em Goiânia. Eu volto com você. Recado dado, Rafaela. Obrigada pelas informações. Boa tarde.